da carga tributária em 2022, você quase acertou, foi de 33,71%, o maior resultado na série histórica do Tesouro Nacional, iniciada em 2010, Babilessa. E a reforma tributária visa o quê? Reduzir esse impacto, simplificando o sistema aí e eliminando distorções. O que é a reforma tributária? O que o projeto trata, Maria Rita? A questão... Pode falar. Não tenho propriedade, mas acho que a reforma está mais associada à desburocratização do que à redução Sim. da alíquota. É aquele negócio, vai reduzir, mas depende. Isso. Porque qual que é a ideia deles? Essa carga de 33,7 foi o máximo, foi a maior dos últimos anos. Então, é 33,7 em cima do PIB do nosso país, referente a 2022. O Brasil, ele tem um bordão que ele é um manicômio tributário. Porque para cada atividade você paga um tipo de imposto, uma data específica, uma forma de cálculo específica. Quem está acompanhando a gente, que está dentro dos escritórios, a gente sabe que muitas vezes a gente repete a mesma informação para a Receita 5, 6 vezes. A gente fica, até agora, julho, enviando informação referente ao ano anterior, que a gente já enviou mensalmente. Então, existe sim uma burocratização não só dos impostos, mas também das obrigações acessórias que a contabilidade faz. A gente envia uma informação que deveria ser única, e aí depois a gente tem que repetir para o Estado, e tem que repetir para o município, depois tem que repetir para o IBGE, porque tem que fazer os índices do IBGE, e depois você tem que repetir para não sei quem. É uma burocratização também das nossas obrigações. E na questão dessa reforma tributária, a ideia é, do mesmo jeito, por exemplo, a empresa do Simples Nacional hoje paga todos os impostos numa única guia, é pegar essa ideia e trazer isso para alguns outros impostos, que é unificar alguns outros impostos. E aí, sobre a unificação, está aqui o texto, foi elaborado pelo relator deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, e segundo a proposta, uma lei complementar cria o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, para englobar o ICMS e o ISS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, para substituir o PIS Importação, a CONFINS e o CONFINS Importação. O que é isso? Isso, para basicamente substituir. O CBS vai substituir o IPI, o PIS e COFINS, que são guias distintas em datas distintas e alíquotas distintas, e o IBS vai substituir o ISS e o ICMS. Nessas questões, a gente tem que analisar o seguinte, a carga, vão trabalhar redondo, 30%. 30% é o que o governo recolhe. Ele vai continuar recolhendo 30%. A diferença é que, em algumas situações, você vai pagar menos imposto, em algumas situações, você vai pagar mais imposto. Qual que é a projeção? Por exemplo, as linhas cesta básica, produtos de cesta básica. O produto de cesta básica, ele tem algumas isenções de ICMS. Só que o ICMS ele é de competência estadual. Então, depende do Estado. Tem benefício? Tem, mas depende. É o famoso, a regra, o padrão é não ter padrão. Né? Tem, mas depende. Então, com isso, eles querem unificar essa cobrança toda para a União. E linha branca, né? Geladeira, liquidificador, micro-ondas, e essa parte aí toda de produção, de industrialização, a ideia é que isso reduz imposto. No remédio, reduz a carga tributária. Porém, em contrapartida, as prestações de serviço vão ser mais tributadas. Por exemplo, hoje a Netflix, a carga tributária dela é de torno de todos os streamings, né? É de torno de 14%. Isso vai passar para 25%. Então, a prestação de serviço do advogado vai ser mais cara, a prestação do dentista vai ser mais caro, a prestação de serviço deles vai ter um imposto maior. Então, vai reduzir, vai sentir impacto no bolso? Depende do que você consome, depende de onde você vai ir. Do seu hábito. Pela projeção atual, as indústrias vão ser muito beneficiadas, só que em contrapartida, as indústrias, remédios, cesta básica, as questões mais básicas vão ser bem beneficiadas, só que em contrapartida, a prestação de serviço vai ser muito onerosa, principalmente essa questão aí do fato de os prestadores de serviço atualmente, eles empregam cerca de 70% dos trabalhadores no Brasil. Mentira. Cerca de 70% dos trabalhadores do Brasil trabalham
para alguém prestador de serviço, é registrado para alguém prestador de serviço. Então, a prestação de serviço é muito forte, mas ela vai ser maior tributada. Com isso, vai, às vezes, reduzir alguma possibilidade. Então, é bom, mas depende. Há discussões? Há discussões. Vai beneficiar para uma coisa, vai, né, ficar mais oneroso para outra. E o que você acha sobre esse regime diferenciado aí? Olha, eu acho que como tudo no papel é lindo. No papel é lindo. Vai, por exemplo, ter eles querem colocar IPVA em lancha, o pessoal que tem lancha pagar IPVA. Vai aumentar o tributo de herança, questão, né? Hoje a gente tem sim um imposto, né? Que é sobre doações e heranças. Esse imposto vai aumentar. A ideia principal é tributar mais quem tem maior rendimento e tributar menos aquelas questões onde tem menos rendimento. Cesta básica, farmácia, essas questões vai melhorar. Só que aí a gente volta na questão do cofrinho. Hoje, o ISS, quando a empresa paga, ele vai direto para a prefeitura. Não vai para a União e depois a União devolve para a prefeitura. Ele vai direto para lá. O ICMS, quando paga, vai direto para o Estado. Não precisa ir para a União para depois dividir. Nessa situação, a gente tem uma coisa boa, que é a unificação, né, de uma guia só. Porém, em contrapartida, o dinheiro vai todo para a União e depois ele vai ser redistribuído para os municípios e para os estados. Então, em contrapartida, pode ser que algumas outras demandas fiquem mais onerosas quando você depender de políticas públicas. Então, tudo é bom, mas depende. Então, tem muita discussão ainda pela frente. Tem, né, vai ser votado pelo Senado. E o tal né? do IVA? O IVA, ele é essa questão de você tributar tudo num imposto só, de você ter essa conscientização de quanto que você está pagando, né? Então, ainda tem mais discussão. Somar os percentuais que Sim. já existem e transformar numa coisa só. Mas ainda é essa questão da reforma tributária, o pessoal fala assim, né, no dia seguinte que saiu, né, já teve empresário que me ligou, que estava meio desesperado e tal. Não precisa desesperar, porque ainda está em votação. E mesmo, né, vamos supor, vai mudar a partir de agora. A gente tem um período aí de 9 anos de transição, de adaptação. Não vai ser do dia para a noite. Não vai hoje um imposto que é 10%. Não é um imposto que é 10% e amanhã está em 25%. Não. Vai estar em 10%, vai estar em 11%. Vai estar em 15 e até gradativamente chegar no plano. E agora... a ideia, igual você falou no papel, é tudo muito lindo, né? É criar ter um órgão regulamentador que seria fiscalizado pelos governadores e os prefeitos, se eu não me engano, das capitais, para eles definirem essa distribuição. Essa distribuição, sim. Isso. E aí, gente, a ideia é ter uma distribuição mais justa. A ideia, na teoria, é linda e necessária. Isso, exatamente. Sim. E a proposta agora vai para o Senado, foi aprovada na Câmara e provavelmente vai ter emenda, né? Então... Né? Vai aprovar, meu filho. Tem muito benefício, por exemplo, medicamento vinculado ao câncer, dele ser totalmente isento de imposto. Isso. Outros medicamentos, de ter uma redução de no mínimo 50%. Tem muita coisa boa. E pro comerciante? O comerciante tem uma loja de roupa ali. Vai ser bom para ele? Como é que vai ser? Vai depender muito da questão ali de onde ele compra esse produto. Para o comércio em si, a tendência é que não seja tão benéfico. Vai ser mais benéfico entre comércio, prestador de serviço e indústria. O melhor que vai ser para a indústria. Por exemplo, o imposto de uma geladeira hoje, cerca de quase 50% do valor da geladeira é imposto. Então, a ideia é que isso caia para, no mínimo, metade. Então, para o comerciante e para o prestador de serviço, deve dar um pouquinho de oneração, por causa da cadeia de recolhimento, né, de tributação.